Então, vamos fazer a prece, mestre querido, elevando os nossos pequeninos corações ao teu nesse instante, do qual sempre recebemos, e certamente também agora estamos recebendo, os influxos de tua misericórdia, de tua paz, de tua luz e de tua proteção. Mas rogamos-te, mestre, quase que desnecessariamente, que expandas e faças verter por sobre todos os humanos sofrimentos que em teu planeta estendem-se agora diante de teus magnânimos olhos. Nós te agradecemos, mestre, por toda a proteção que temos recebido sob todos os pontos de vista ao longo de nossa jornada. Muito especialmente neste momento, nós te rogamos as bênçãos por sobre o nosso querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, multiplicando energias, bênçãos, luzes, por sobre todos aqueles que em ambos os planos de existência desejam o bem da instituição e trabalham em seu benefício. Nesta manhã de paz, de luz, de esperança e do teu amor por sobre nós, mestre, nós ainda te rogamos as bênçãos por sobre o nosso querido Guilherme Kremer, querido irmão que vem até nós para partilhar os seus conhecimentos, o fruto de seus estudos, para nos enriquecer, não só intelectualmente, mas vibratoriamente neste instante. Fica conosco, pois, Jesus, abençoando todos os nossos irmãos com saúde e paz, os nossos irmãos que estão em algum quadro de necessidade dessa natureza. Fica conosco hoje e sempre, graças a Deus. E vou apresentar o Guilherme Kremer. Ele é engenheiro mecânico, durante mais de 4 décadas trabalhou na Petrobras, tem 2 livros doutrinários publicados e atualmente é presidente do Abrigo Teresa de Jesus, aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, vice-presidente do SEMA, que é o Centro Espírita Maria Angélica, na Barra da Tijuca, é conselheiro do Lar Fabiano de Cristo e da Rádio Rio de Janeiro. E, claro, é palestrante aqui, divulgador da doutrina espírita em muitas partes. Obrigada, Guilherme, por estar conosco. Muito obrigada. Bem, inicialmente, bom dia a todos, amigas e amigos do ICEB. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse momento de reflexão, que é sempre importante. Sabemos que doutrina espírita é reflexão. Se não fizermos as nossas reflexões, não conseguimos transformar as lições intelectuais em lições comportamentais, que, aliás, é o nosso grande objetivo. Então, agradeço o convite e a nossa ideia e a nossa proposta era fazermos aqui um mini curso sobre Paulo. E aí, evidentemente, tivemos a percepção de propor algo que fosse o essencial da sua atividade. Claro que bem sabemos que a literatura sobre Paulo é quase um oceano, mas a nossa tentativa é apenas de nos posicionarmos mais uma vez como se fosse um intensivo com respeito à vida de Paulo e extraindo das suas cartas aquilo que achamos os seus aspectos mais significativos, né? Sempre estivemos ligados ao universo paulino, principalmente por causa de meu pai, Rui Kremer, que ele escreveu um livro sobre Paulo e ele fazia cursos, tanto na Rádio Rio de Janeiro, como também fez no ICEB sobre as cartas de Paulo e na Cruzada dos Militares Espíritas. E eu, mais jovem, acompanhava, então sempre fui estimulado a estudar e também admirar o apóstolo. E influenciado também
pelo livro Paulo e Estevão, do nosso Emmanuel, que realmente é uma joia, talvez dos livros mais importantes da literatura espírita, e certamente isso nos motivou ao longo do tempo. Sabemos que hoje, quando falamos em cartas, até estranhamos um pouco, porque nos surpreende a importância das cartas quando nós hoje estamos vivendo com a rapidez tecnológica das redes sociais. Eu acho que hoje quase ninguém mais até envia carta, né? Hoje é tudo e-mail. Entretanto, as cartas foram muito importantes na antiguidade, em especial na época de Paulo, e nos surpreende até como elas foram efetivas. Sabemos que no mundo romano não existia um sistema de correios oficial para as pessoas comuns, apenas um sistema de correios para as documentações oficiais do Império Romano, embora fosse muito organizado. Isso ficava restrito apenas àquelas cartas oficiais. E as cartas também eram da tradição hebraica, né? Porque as sinagogas costumavam se comunicar através de cartas. Sabemos que Paulo nos legou cerca de 14 cartas. Evidentemente, algumas foram destruídas, outras perdidas, até destruídas, porque, como sabemos, Paulo tinha também aqueles que pensavam de maneira oposta à dele. Então, certamente, era muito fácil, às vezes, você destruir, roubar, enfim, uma carta. E ele acabou legando, chegando até nós, 14 delas. É interessante que a grande dúvida com relação às cartas de Paulo refere-se justamente à carta aos Hebreus. Muitos afirmam que ela não foi escrita por Paulo. Entretanto, o nosso Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, ele afirma decisivamente que ela foi escrita pelo grande apóstolo. Então, apenas para nos posicionarmos, a nossa ideia para esse pequeno curso seria falarmos um pouco da vida do apóstolo e o momento da ocorrência da preparação e elaboração das cartas, nós faríamos, então, uma abordagem sobre elas. Então, hoje, a nossa ideia seria abordarmos as duas primeiras cartas, que seriam as cartas aos Tessalonicenses. São documentos bastante antigos, escritos aí por volta do ano 50, 51. Muitos historiadores entendem até que o Novo Testamento teve início justamente com as duas cartas aos Tessalonicenses, porque eles entendem que os evangelhos de Lucas, Marcos, Mateus e João teriam sido finalizados definitivamente posteriormente a essa data. Então, para eles, oficialmente, o Novo Testamento começaria com as duas cartas aos Tessalonicenses. E vamos abordar, evidentemente, alguns aspectos dessas cartas. São cartas curtas, até porque a comunidade de Tessalônica, que ficava na Macedônia, a capital da Macedônia, era uma comunidade muito próspera, não dava muito trabalho, muitas preocupações para Paulo, né? Que aquelas comunidades eram como filhos para Paulo. Não tem aquele filho que dá mais problema e você fica mais preocupado, tem que ficar em cima. Aquele outro que segue um caminho mais tranquilo e você tem menos preocupação. E os tessalonicenses eram desses, né? Bem diferente, por exemplo, dos coríntios, que davam muito mais preocupações para o apóstolo. Então, vamos ver como nós chegamos a essas duas cartas, as duas aos Tessalonicenses, e depois faremos alguns registros aqui de ensinamentos que foram focais nestas duas cartas, né? Bem, sabemos que Paulo ele
nasceu em Tarso. Tarso era uma cidade importante, ficava como se fosse no ângulo marítimo entre a Ásia Menor e a Síria. Ela tinha já um patrimônio de história bastante significativo, tinha cerca de 200 a 300 mil habitantes, era um centro cultural importante, e foi em Tarso, então, que Paulo conseguiu ter uma educação que lhe permitiria, posteriormente, desenvolver o seu trabalho junto aos gentios. Avaliamos que, se Paulo tivesse nascido, por exemplo, em Jerusalém, seria muito difícil ele empreender a sua missão. E em Tarso foi o local ideal, porque ali ele teve contato com a língua grega, com o mundo grego, ele teve contato com o direito romano, ele foi instruído junto com os rigores do judaísmo, teve contato também com os magos do Oriente, né? Aquela cultura pagã dos magos. Enfim, isso lhe proporcionou uma base para que, posteriormente, ele pudesse trafegar com maior tranquilidade junto a esse mundo, já que a sua proposta foi justamente levar o evangelho para este mundo. Reparem que Tarso é uma cidade, assim, parece que ela passa meio desapercebida, mas ela era bastante importante à época, né? Porque, por exemplo, Apolônio de Tiana era uma cidade que ficava também ali na Capadócia, ali na região da Turquia, e ele foi fazer também seus estudos em Tarso. E Apolônio de Tiana, ele era um filósofo, acabou em Éfeso, teve uma vida muito semelhante à de Jesus. Na época de Jesus, existiam vários milagreiros. Ele também era um milagreiro, e, de certa maneira, muitos entendem, né, que ele foi abafado, principalmente pelos pais da igreja, porque, como ele tinha vida muito semelhante à de Jesus, seria como se viesse a acontecer uma competição, né, entre Jesus e Apolônio de Tiana. Então, por essa razão, muitos entendem que ele foi abafado, mas, evidentemente, restaram e sobraram para a humanidade informações sobre ele, muitos até dos pais da igreja, né? Porque eles abafavam e escreviam porque faziam essa ação, né? Como aconteceu com os gnósticos também, que foram abafados nesses 3 primeiros séculos. Então, vocês podem ver que essa cidade foi uma cidade bastante importante. Paulo era de família judaica. O seu pai era o nome dele conhecido por Emanuel, Isaac. Ninguém tem informação sobre a mãe. Ele tinha uma irmã que foi importante na sua educação. Seu pai era como ofício, como interesse, a indústria de tecelagem, que era muito importante naquela época, e Paulo aprendeu esse ofício e depois iria sustentá-lo durante toda a sua vida. Aliás, isso era um dos orgulhos de Paulo, não ser pesado a ninguém. Ele fazia o seu trabalho como tecelão e, com o tempo, ele depois ia fazer as suas atividades para a expansão do cristianismo. Ele foi ser educado dentro do sistema educacional judaico, que foi muito importante, até conseguiu ser preservado ao longo do tempo. Ele, quando fez 15 anos, foi para Jerusalém fazer os seus estudos. Lá foi discípulo de Gamaliel, um doutor da lei muito importante. Retornou aos 20, 21 anos para casa, para Tarso, porque seu pai estava precisando da sua ajuda. E, por volta aí quando ele
por volta do ano 35, 33, 34, ele recebe um convite de Gamaliel para que retornasse para Jerusalém, porque Gamaliel queria se aposentar. E assim ele retornou para Jerusalém. Reparem que ele não teve a oportunidade de conviver no mesmo período do ministério público de Jesus. Segundo Emmanuel, Jesus teria desencarnado, crucificado no ano 33, e ele chega em Jerusalém aí por volta do ano 34, 35. Então ele não teve conhecimento da ação de Jesus. Aliás, existe até uma grande dúvida, né, se Jesus teria sido crucificado no ano 30 ou 33. A maioria dos historiadores acha que Jesus foi crucificado no ano 30, mas o nosso Emmanuel afirma que foi no ano 33, então nós também adotamos essa cronologia. E quando chega em Jerusalém, então, Paulo, que, na verdade, esse era o seu nome gentil, ele, na época, os judeus que viviam nas regiões fora de Jerusalém, da Palestina, os judeus da diáspora, né? Essa diáspora que começou aí no ano do século VI a.C., Paulo era um judeu da diáspora. Normalmente eles tinham dois nomes, né? Porque seu nome original era Saulo, em referência a Saul, primeiro rei judeu da tribo de Benjamim. Seu pai era ligado à tribo de Benjamim e ele tinha provavelmente esse outro nome, Paulo. As pessoas, esses judeus tinham dois nomes, um para evidentemente para o mundo grego, e ele adotava esse nome Paulo para fora, mas o seu nome verdadeiro de origem era Saulo ou Saul, derivado de Saul, né? E quando ele se encontra em Jerusalém, nessa segunda vez, ele tem contato com a mensagem de Jesus e o surpreende, e vem todo aquele drama ligado a Estevão. Estevão era um dos 7 diáconos. Diácono é uma palavra grega que significa servidor, porque existiam muitas tarefas na igreja de Jerusalém e eles precisaram colocar alguns auxiliares, alguns servidores, e elegeram aí 7 diáconos, um deles é Estevão. E não vamos aqui nos ater a isso, porque até o livro do nosso Emmanuel apresenta isso de uma forma muito bonita. A partir desse drama que se desenvolveu, Estevão acaba se tornando o primeiro mártir do cristianismo e Paulo o seu primeiro perseguidor. Após o martírio de Estevão, Paulo volta-se, então, o olhar para Ananias, que se encontrava em Damasco, uma cidade aí que dista 250 quilômetros de Jerusalém, e se dirige para lá, para Damasco, a fim de perseguir este que era o seu alvo, que era Ananias. E bem conhecemos a história, quando ele estava à porta de Damasco, ele tem o famoso encontro com Jesus. Ele cai daquele cavalo, ele estava acompanhado, provavelmente, com 3 companheiros. Ele cai do cavalo, até porque o cavalo deve ter empenado diante da presença daquela luz intensa. E Paulo lhe pergunta, aliás, Jesus pergunta a Paulo, né, quais as razões daquela perseguição. Enfim, foi um momento bastante importante. E Paulo, segundo o nosso Emmanuel, afirma a Jesus: o que queres que eu faça? Porque naquele momento ele como que tivesse caído em si. Tudo aquilo que ele combatia era realidade. De lá, a partir desse, ele chega em Damasco, estava com um problema na vista, estava com escamas, segundo registros evangélicos, ele estava com escamas nos olhos. E 3 dias depois, chega na sua estalagem justamente Ananias, que vem lhe curar. É interessante, né? Porque normalmente as pessoas na vida elas têm escamas nos olhos, né? E os olhos são a luz da alma, né? Essa escama, para mim, é muito simbólica, né?
Me lembra muito até os discípulos de Emaús, né? Jesus saía em direção a Emaús, aquelas pessoas estavam com escamas, também não conseguiam reconhecer Jesus que estava caminhando a seu lado, né? E nós temos que retirar essas escamas, ter a capacidade de ver, né, aquilo que está, as realidades que estão à nossa volta, né? Foi um simbolismo aquilo. Por que Paulo ficaria com aquele problema temporário, né? Para mim foi assim um problema simbólico, mostrando que ele na verdade estava com escamas até então, que não conseguia ver as verdades do Evangelho, e a partir de então, com a presença de Jesus, aquilo foi embora e ele pôde perceber que Jesus verdadeiramente era o Messias prometido para aquele povo que aguardava com muita ansiedade a chegada do Messias. Agora, devemos fazer uma reflexão, né? Como é que Paulo, que tinha sido educado, toda a sua cultura dentro dos parâmetros da lei, dentro daquelas tradições antiquíssimas, como é que ele iria mudar a sua mente? Ele tinha que mudar agora o seu modelo mental. E realmente isso é bastante difícil. E todos os grandes missionários, né, antes de iniciar a sua atividade, eles fazem essa reflexão. Tem que haver um posicionamento mental, né? O próprio mestre ficou 40 dias no deserto, definindo que tipo de Messias ele queria ser, um Messias aqui para o povo, transformar pedras em pães, ele seria reconhecido como Messias na mesma hora, né? Ainda hoje, transformar pedras em pães. Mas não é fora para esse tipo de situação, de condição que ele viera, né? Então, é necessário essa preparação. E Paulo, instruído até por Ananias, recebeu essa orientação. E aí, o que ele faz? Ele vai até Palmira, que ficava a cerca de 200 quilômetros ali de Damasco, buscar Gamaliel, que, como lhes falamos, ele estava aposentado, vivendo em Palmira, junto com seu irmão, que era um homem rico, e tinha várias oficinas de tecelagem, era um homem igualmente ao pai de Paulo, né? Ele trabalhava nesse setor de tecelagem. Gamaliel já estava convertido ao Evangelho, entrega até para Paulo, nesse momento, como se diz, né? Eu não acho que não seja o Evangelho todo de Levi, de Mateus, mas algumas anotações ali desse evangelista, e recebe como proposta nesse momento, até provavelmente do irmão de Gamaliel, para que ele vá para o oásis de Dan, onde tinha ali uma oficina sua, quer dizer, do irmão de Gamaliel, para ali ele ficar trabalhando e fazer as suas reflexões. E ele vai para o seu oásis de Dan, lá encontra aquele famoso casal Áquila e Priscila, né? Esse é o verdadeiro casal 20, né? Na minha visão do cristianismo, foi o casal 20, e eles tiveram uma convivência de quase 3 anos. Reparem como é que foi necessária essa reflexão, né? Paulo trabalhando no teatro, fazendo as suas reflexões. Entretanto, Gamaliel vem a desencarnar, e os 3 resolvem, então, sair de Palmira, do oásis de Dan. O casal vai para Roma. E o nosso Paulo retorna até Damasco, tem um encontro com Ananias, resolve ir até a sinagoga, é a sua estreia, né, nos seus debates com os doutores da lei. E, evidentemente, foi mal recebido. Acaba que, nessa situação, acontece até um fato que ele iria sempre ficar marcado com ele não esqueceria, ele teve que fugir num cesto. E de lá, então, ele resolve ir até Jerusalém, foi a Jerusalém,
lá na Igreja do Caminho, evidentemente recebido por Pedro, era aquele ex-perseguidor que agora retornava com uma outra visão, com outro pensamento, foi bem recebido, e lá ele tem um encontro com Barnabé. Barnabé era um judeu cipriota, um jovem, aliás, ele deu tudo que ele tinha para a igreja de Jerusalém e até se interessou por Paulo. Paulo era um rapaz e parece que Barnabé tinha sempre esse interesse pelos mais jovens. Eles criaram uma ligação muito, muito bonita. De lá, de Jerusalém, o nosso Paulo resolveu seguir até Tarso novamente para falar com seu pai. Ele estava talvez precisando do acolhimento de seu pai. Vai até Tarso, mas seu pai o rejeita naquele momento. O nosso Emmanuel também registra essa ocorrência e ele sai da casa de seu pai, né? Assim, de certa maneira, sem chão. Né? Que é o que eu vou fazer? E ele acabou se instalando nos arredores de Tarso. Ali ao fundo fica a famosa Cordilheira do Tauro, e ficou mais 3 anos trabalhando como um tecelão. Isto é, Paulo viveu quase 6 anos em reflexões para que ele pudesse mudar aquele seu modelo mental de um doutor da lei, para que ele pudesse sair desbravando o cristianismo. E quando ele se encontrava nessas, vamos dizer assim, cercanias de Tarso, aquele Barnabé, que se encontrava trabalhando na igreja, na comunidade de Antioquia, que era uma cidade importante, era a 3ª cidade do Império Romano, era uma cidade muito forte, tinha quase 500.000 habitantes, foi até aquela região em Tarso para chamar Paulo para que ele lhe ajudasse no desenvolvimento das atividades que estavam sendo desenvolvidas com muito êxito em Antioquia. E aí Paulo ficou com Barnabé na comunidade de Antioquia, e Antioquia se desenvolvia muito bem, o que não vinha acontecendo com a igreja em Jerusalém, com a comunidade de Jerusalém. Evidentemente, ela estava ali no centro focal de todas as tradições judaicas. Então, Tiago Menor era quem vinha conduzindo, e ele estava tentando compatibilizar a sobrevivência da igreja com aquelas expressões vindas, né, dos religiosos judaicos, e estava precisando também de recursos. Então, Paulo e Barnabé foram até Jerusalém fazer uma oferta de ajuda, tanto que não ficaram na comunidade, na igreja, ficaram na casa de Maria Marcos, que era irmã de Barnabé e mãe de João Marcos, aquele que iria acabar escrevendo o Evangelho. E nessa visita, Paulo pôde se aperceber, vendo como estava o comportamento da comunidade da igreja de Jerusalém, o grande risco que sofria a mensagem cristã. Na minha visão, o grande risco que sofreu a mensagem cristã nascente foi justamente ela se tornar mais uma seita do judaísmo, porque naquela época existiam mais de 24 seitas. 24. Então, você desenvolve essa flor tenra num campo de tradições antiquíssimas, centenas e centenas de anos, ela seria absorvida, como estava sendo absorvida lá na igreja de Jerusalém, à frente, evidentemente, o Tiago Menor. Então, ele se apercebeu desse perigo, porque ele foi um doutor da lei, então ele sabia bem reconhecer esse risco que era real, era um risco real para a mensagem cristã. Então, quando eles retornam para Antioquia, Paulo faz a proposta de realizarem viagens para que eles pudessem assim levar a mensagem cristã para
a gentilidade, né, para os gentios. E assim ocorre a primeira viagem missionária de Paulo, junto com Barnabé. Eles vão... Hoje nós falamos viagem, né? Imagina naquela época. Uma viagem de Paulo durava um ano e meio, 2 anos, enfrentando todos os riscos possíveis. A navegação naquela época era precaríssima. Aliás, no inverno não havia navegação, os barcos ficavam ancorados nos portos. Paulo mesmo participou na sua 4ª viagem, ele afundou da prisão. Então, era uma dificuldade muito grande. Mas ele fez essa viagem junto com Barnabé e aquele jovem, porque eu vejo assim, Barnabé ele tinha assim uma visão muito interessante de procurar valorizar o jovem, tanto que ele foi lá e pescou a Paulo. Ele saiu da Antioquia, foi a Tarso para buscar Paulo. E também estava dando uma força muito grande para João Marcos, que era seu sobrinho. E João Marcos foi nessa viagem, só que no meio da viagem ele retornou, porque ele certamente não aguentava. Ele era muito jovem, maturo ainda, né, e não aguentava as batalhas, né, enfrentadas pelo apóstolo. Então, ele retornou no meio dessa viagem, até Paulo ficou assim, teve um entendimento claro de que ele ainda não estava preparado para fazer esse tipo de atividade. E eles foram, então, ali para a região da Galáxia, né? Passaram por Chipre, que era até a terra natal de Barnabé, depois deram uma rodada, né, ali pela região da Turquia e retornaram, isso por volta aí do ano 49. Quando eles retornam de volta para Antioquia, eles identificam que a igreja de Jerusalém havia enviado os seus emissários para começar a impor naquela igreja hoje mesmo o mesmo comportamento que estava sendo observado lá na igreja em Jerusalém. E aí houve uma situação em que eles tiveram que solicitar a presença de Pedro para que pudesse resolver essa questão. Pedro não pôde comparecer e os chamou, então, para um encontro em Jerusalém. E assim eles foram até Jerusalém, por volta do ano 49, e aconteceria, então, o primeiro concílio, é considerado, né, o primeiro concílio de Jerusalém. Foi um concílio muito importante, que ali estava em jogo os destinos do cristianismo. O Emmanuel ele relata com muita clareza, vocês podem recordar, nesse livro maravilhoso do Emmanuel, esses acontecimentos. O Tiago estava se vestindo quase como um rabino. Ele estava tentando salvar aquela comunidade, então ele estava fazendo as concessões todas, né? Estava até exigindo, talvez, antes da criatura ser cristã, ela tinha que ter o credo judeu, ter Moisés. Depois você iria acreditar em Jesus, com todas aquelas regras, com aquelas cerimônias, e principalmente a circuncisão. Paulo, evidentemente, ele se colocou contra isso, e Pedro conseguiu ser o equilíbrio, definindo o seguinte: Paulo teria liberdade de levar o evangelho para a gentilidade, sem as obrigatoriedades que estavam sendo praticadas ali na igreja de Jerusalém. E assim Paulo iniciou a sua segunda viagem missionária. Evidentemente, devemos considerar que isso falando parece que é uma coisa simples, né? Mas não, sabemos que Paulo sempre enfrentou em toda a sua vida aqueles cristãos judaizantes, em toda a sua vida. Ele era perseguido, ele era boicotado, ele era difamado por essas pessoas que entendiam que era necessário primeiro vir o judaísmo. Então, depois dessa primeira
o primeiro grande concílio, como é conhecido, de Jerusalém, Paulo empreendeu a sua segunda viagem missionária. E a sua ideia qual era? Era retornar às mesmas comunidades que ele fundara durante a primeira viagem missionária, e assim, então, seria como que um retorno e também uma oportunidade de reencontro para ver como as coisas estavam se desenvolvendo. E Paulo, então, iniciou essa viagem, fez essa rota, mas quando ele chegou na cidade de Troas, ele recebeu a visita espiritual e um espírito com roupas de um macedônio pediu-lhe para que ele fosse ajudar a Macedônia. E Paulo, então, tomou a decisão de mudar o seu planejamento e dirigir-se para a Macedônia. E teria, sim, início a evangelização da Europa. Hoje, parece, eu nunca estive lá, né, mas parece que existe uma ponte ligando ali a Europa, né, aquela região onde Paulo se encontra. Só que naquela época não existia isso. Foram 2 dias de viagem de barco. Vocês imaginem a dificuldade, mas foi assim. Paulo iniciou, então, o seu trabalho na Macedônia. Ele foi a Filipos, foi a Tessalônica, enfim, várias cidades. Passou também por Atenas, que, aliás, foi a sua grande decepção. Essa passagem é até muito bem relatada por Emmanuel. Paulo chegou lá quase como um mendigo. Essa é a verdade, relatado por Emmanuel. E ele não conseguiu sensibilizar ninguém. Aliás, só 2 pessoas se interessaram. Logo na grande capital da filosofia, né? Ninguém se interessou. E quando ele sai até de Atenas, ele chora porque ele entende que o problema era dele, e não ele que não soubera convencer aqueles atenienses, né? E ele chora se culpando, mas ele segue e vai chegar, então, até Corinto, que é uma cidade, vamos comentar depois, em outro momento, é uma cidade bastante importante. Ela ficava no Peloponeso, tem a Grécia e tem o Peloponeso, que tinha um istmo ligando, né, o Peloponeso à Grécia. Era uma cidade banhada por 2 mares diferentes, tinham 2 portos, então era uma cidade importante, rota comercial, enfim, uma cidade muito importante. E quando ele se encontra lá, durante essa segunda viagem missionária, começa a chegar, né, os vários emissários daquelas comunidades que ele fundara lá na Ásia Menor, relatando problemas, e ele fica como que incapacitado de poder auxiliar essas pessoas, essas comunidades. E aí ele é orientado, segundo o próprio Emmanuel, pelo próprio mestre, que lhe sugere e recomenda que ele comece a escrever as suas cartas. Assim, durante a segunda viagem missionária de Paulo, lá em Corinto, ele começa a sua atividade de epístolas. Não era uma atividade simples, vocês imaginem, usar um papiro, tinha que ter pedra-pomes, ter pena, tinta, uma pequena esponja, né, para fazer as correções, uma cola de amido para colar aqueles papiros. Era uma situação muito, muito complicada. Mas, de qualquer maneira, ele começa a escrever suas cartas, e essas cartas elas têm início justamente para para as comunidades de Tessalônica. Tessalônica, como lhes falei, era a capital da Macedônia, fora fundada aí no século III a.C. Tessalônica era a irmã de Alexandre o Grande, né?
Até o nome foi dado em honra à sua irmã, e ele escreveu essas duas cartas. Então, nós vamos, pelo horário aqui, nós vamos trazer para vocês rapidamente um resumo dessas duas primeiras cartas. Tá? Eu trouxe aqui, aqui no caso, eu vou até ler para vocês. A grande questão, o grande problema, era uma comunidade ótima. Então, o que estava afligindo aquela comunidade? O que estava afligindo aquela comunidade era justamente o dia do Senhor. Porque no século I havia o entendimento de que Jesus ia retornar novamente, que é a famosa parousia, né? É o advento do Cristo. E com a ideia desse advento era onde seria realizado, seria procedido o juízo. Isso assim veio do Velho Testamento, tanto que é conhecido como o dia do Senhor, né? Nós sabemos pela doutrina que o juízo é a transição planetária, né? O Senhor já veio lá, o Espírito da Verdade, né? Com o nosso Kardec. Entretanto, nesse século I era muito popular, até o próprio Paulo no início acreditou que, até pelas palavras de Jesus, que Jesus iria retornar e logo iria acontecer esse juízo, essa separação que a doutrina espírita nos ensina, que é uma separação vibracional. E algumas pessoas influentes lá da igreja, bons trabalhadores, até pescadores, desencarnaram. E eles estavam em dúvida. O que vai acontecer? Jesus vai chegar para o dia do Senhor e esses irmãos já desencarnaram. O que vai acontecer a eles? Essa era a questão que atormentava ali aqueles companheiros da comunidade tessalônica. Por essa razão, Paulo escreveu a primeira carta, e eu vou ler para vocês apenas aqui alguns e fazer alguns comentários de alguns aspectos desta carta. Tá? É interessante, né? Porque, na verdade, essas duas cartas aos Tessalonicenses, elas falam justamente do juízo. Quais são os textos que falam sobre o juízo? São os Apocalipse. Jesus também tem um pequeno Apocalipse lá na terça-feira da Paixão, na Semana da Paixão. Ele trouxe o seu discurso profético, é conhecido pequeno Apocalipse. Tem os Apocalipse judaicos, tem o Apocalipse de João, todos falando desse momento de transição que nós estamos vivendo, segundo a doutrina espírita. Então, muitos entendem que reparem, se a primeira epístola Tessalonicense é o documento mais antigo cristão, então parece que o Novo Testamento começa falando do Apocalipse e termina também, e se encerra o Novo Testamento com Apocalipse, que é o Apocalipse de João. Né? Entretanto, vamos fazer aqui rapidamente um comentário sobre alguns aspectos importantes que foram trazidos por Paulo. Ele inicia também, vamos falar assim, entre aspas, né, o Novo Testamento, falando sobre as virtudes teologais. Né? Então, Paulo escreve o seguinte na primeira carta aos Tessalonicenses: damos continuamente graças a Deus por todos vós, quando fazemos menção a vós em nossas orações, sem cessar, conservamos a lembrança da vossa fé ativa, do vosso amor sacrificado e da vossa perseverante esperança, que nos vem de nosso Jesus Cristo. E Paulo inicia o Novo Testamento elencando as 3 virtudes teologais, né? Fé, caridade e esperança. Posteriormente surgiriam, né, as famosas virtudes cardeais, né? Cardeais como se fosse o gonzo, né? Gonzo ou dobradiça, porque você juntando 2 dessas virtudes, você define uma terceira, né? Que seriam fortaleza, justiça, temperança e prudência. Essas são as virtudes trazidas por Platão e foram muito desenvolvidas por Santo Agostinho, são as virtudes cardeais.
Mas Paulo define as teologais, são aquelas que nos unem a Deus, né? Fé, esperança e caridade. É interessante que a humanidade fica discutindo qual é a mais importante, né? Muitos entendem que é a fé, né? Aliás, a fé que salva. Uma grande parte da cristandade entende isso, né? Mas Allan Kardec veio nos trazer a importância da caridade. E eu gosto muito da visão lá do Evangelho, que nos fala que a caridade é a fé é a mãe da esperança e da caridade. Mas, de qualquer maneira, são as três virtudes que nos unem a Deus, por isso elas são as virtudes teologais. Depois ele falou um pouco, fez uma referência aos Tessalonicenses como eles fossem cristãos modelo, porque eles eram realmente constituíam uma comunidade muito efetiva, né? Porque o nosso evangelho não chegou somente em palavra, mas também em poder, espírito e convicção. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Realmente, nós também temos que nos tornar, né, cristãos modelo, né? É interessante que nós somos modelos para uns, mas também somos imitadores daqueles que estão à nossa frente, né? Nós temos aqueles que nós procuramos imitar, mas temos a certeza que tem muitas pessoas que querem ser, né, os nossos imitadores, né? Nós somos modelos para muitas outras pessoas. E aqui Paulo ainda fala um versículo muito interessante, né, de como eles devem agradar a Deus. Eu fiquei pensando, agradar a Deus. As pessoas estão sempre pedindo tudo a Deus, né? Todas as benesses, toda ajuda, mas também nós temos que saber como agradar a Deus. Temos que ter essa preocupação. De resto, irmãos, eis nossos pedidos e nossas exortações no Senhor Jesus. Vós aprendestes de nós como proceder para agradar a Deus, e é assim que procedeis. Fazei ainda novos progressos. Reparem, eles eram bons, eles estavam se desenvolvendo, mas é necessário sempre fazer novos progressos, avançar, não ficar estacionado. A vontade de Deus é a vossa santificação, para que vos abstenhais da imoralidade. De fato, Deus não nos chamou para viver na impureza, mas nos chamou para a santidade. E aí ele vem no cerne da questão da carta, o dia do Senhor, conhecido no Velho Testamento, a tradição toda judaica, né, da vinda do Messias e a famosa separação do juízo, né? Voltamos a falar que Jesus já veio através da doutrina espírita como espírito da verdade, né? Vou contar aqui, eu acho que vale um fato interessante, né? Que no século XIX, nos primeiros 50 anos, ocorreram dois movimentos. Um movimento foi aquele que acabou com a codificação da doutrina espírita. Eclodiu, né, aquele movimento espiritual que fez com que, em 1857, surgisse o Livro dos Espíritos. Mas teve um outro movimento muito importante, muito popular, agregou mais de 100 mil pessoas em vários países, que é conhecido millerismo. Millerismo foi de um pastor americano chamado William Miller, que fez os cálculos a partir do Apocalipse de Daniel, quando iria retornar Jesus? Quando seria o dia do Senhor? Os tessalonicenses estavam pensando que era naquele momento ali que iria acontecer, né? Há 2000 anos atrás. E ele fez os cálculos, e ele chegou à conclusão que seria em 1844. Ele escreveu um livro sobre isso, e todos
Foi um movimento muito significativo, muito significativo. Só que veio em 1844 e o Senhor não veio. Mas esse movimento gerou todo o movimento adventista, quantas igrejas se formaram a partir desse movimento. Mas eles tinham razão. Em 1844 começam ali os famosos raps, né, da família Fox, lá nos Estados Unidos, em 1844. Parece que os números batem, né? Os movimentos parecem que são diferentes, mas eles se unem. E realmente eles estavam certos. O Cristo veio através do Espírito de verdade. Então, voltando aqui ao dia do Senhor, que preocupava, né, aquela comunidade, e Paulo tinha até um entendimento também ao início, como bom doutor da lei, que até pelas palavras de Jesus, que ele estava para chegar, né, de volta, parousia, né, uma palavra grega. Quando um imperador ia para alguma região, o imperador romano ia fazer uma visita, né, era parousia também. Tá? Então, Paulo fala sobre o dia do Senhor. Não queremos, irmãos, deixar-vos na ignorância a respeito dos mortos, porque, como eu lhes falei, alguns cristãos de referência daquela comunidade, pescadores até, eles morreram. E as pessoas falam, mas Jesus vai chegar e eles já morreram, como é que vai se dar isso? O que vai acontecer, né? Não queremos, irmão, deixar-vos na ignorância a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Se, com efeito, nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, como ele afirmaria depois, num corpo espiritual. Paulo iria afirmar posteriormente, em outras cartas, que Jesus ressuscitou num corpo espiritual, no perispírito, né? Ele se apresentava para nós, para todo mundo, através do seu perispírito. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aqueles que morreram. Deus, por causa deste Jesus, com Jesus os reunirá. Eis o que dizemos, segundo uma palavra do Senhor. Nós, os vivos, que houvermos ficado até a vinda do Senhor, não precederemos de modo nenhum os que morreram, porque o Senhor em pessoa, ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao toque da trombeta de Deus, descerá dos céus. E quanto aos tempos, quando é que vai acontecer isso? Era outra preocupação. Quanto aos tempos e aos momentos, irmãos, não precisais que se vos escreva. Vós mesmos o sabeis perfeitamente. O dia do Senhor vem como um ladrão da noite. Quando os homens disserem que paz, que segurança, é então que subitamente se precipitará sobre eles a ruína, como as dores do parto sobre a mulher grávida, e eles não poderão escapar. Paulo procurava também eliminar aquela ideia de que esse dia do Senhor estava por acontecer. Ainda nem iria acontecer a partir do século, né, 19, 20. Esse é um processo longo, né? Um processo de separação complexo. Imaginem você definir, né, quem é que fica aqui nesse planeta e quem vai para um outro planeta. Não é coisa simples, né? É um processo que está em andamento. Então, Paulo faz essa avaliação e aí ele complementa, né? Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. É interessante que no pequeno Apocalipse de Jesus, o mestre fala, olha, ninguém sabe a hora que isso vai acontecer, nem eu, nem os anjos, só Deus. E todo mundo fica dando data para lá e para cá, né? E Jesus falou que nem os anjos sabem, nem ele. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Quer dizer, para aqueles que estão no dia, não interessa quando virá o dia do juízo ou o dia do Senhor. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios.
Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé. Isso é uma palavra muito bonita de Paulo, né? Nessa luta nossa, principalmente interior, né? Nós temos que vestir a couraça da fé e o capacete da esperança da salvação. Quer dizer, para essa guerra que nós temos que enfrentar no nosso mundo interior, nós temos que ter a couraça da fé, que protege o nosso coração, e o capacete da esperança, que protege a nossa mente. Reparem como é atual para os dias que correm, né, essa recomendação de Paulo. Né? Você ter o capacete da esperança, tantas notícias ruins à nossa volta. Né? O próprio mestre falava, olha, a iniquidade vai aumentar e o amor de muitos esfriará. Você tem que ter o capacete da esperança. E, por fim, ele nos traz as suas instruções finais para este grupo. Reparem que é uma carta muito curta, eu extraí várias coisas que não havia necessidade, procurei selecionar aquilo de mais importante, mas nessas eu gostaria de ler aqui para vocês essas instruções finais, porque são muito importantes, até para os dias que correm. Pedíamos-vos, irmãos, que tenhais consideração para com aqueles que entre vós labutam, velam por vós no Senhor e vos repreendem. Tendem para com eles a mais alta estima, com amor, por motivo do seu trabalho. Vivei em paz entre vós. Paulo recomendava para as pessoas auxiliarem aqueles que estão na liderança, aqueles que têm, vamos dizer assim, o cajado, o ônus do cajado. Às vezes, para mim, até é como se fosse uma expiação, né? Você que tem que ir à frente. Então, vamos contribuir com esses companheiros que têm essa responsabilidade, esta missão. A isso vos exortamos, irmãos, corrigir aqueles que vivem de maneira desordenada. Sabemos que corrigir é uma coisa bastante difícil, as pessoas, né? Mas vamos tentar ajudar. Dai coragem aos que dela carecem, sustentai os fracos, sede paciente para com todos. Atentai que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurai sempre o bem entre vós e para com todos. E aí vem, eu acho que é a grande trilogia dessa carta. É uma formação quase de hábito, né? Estai sempre alegres, orai incessantemente e dai graças por tudo. Então, Paulo falava para nós termos alegres, orarmos sempre e darmos graças, sermos gratos. Aliás, hoje a ciência já identificou a importância da gratidão. A ciência identifica que a gratidão ela atua, né, nas zonas cerebrais responsáveis pelas emoções, fazendo com que a criatura tenha um equilíbrio emocional. E Paulo falava, rendei graças por tudo. Nós somos muito seletivos na nossa gratidão, né? Somos gratos apenas por aquilo que é importante. E isso sempre foi assim, né? No Evangelho, 10 leprosos foram curados. 10. Apenas um voltou para agradecer a Jesus e a Deus pelo aquilo que ele havia recebido. Não era uma gripezinha, era lepra. Foram todos alegres lá para a sinagoga e apenas um. Quer dizer, 10%. Nós somos muito mais a reclamação do que o agradecimento. Aliás, a reclamação até é um reflexo do nosso próprio desequilíbrio emocional. Né? A outra recomendação é orar incessantemente. Né? Santo Agostinho afirmava o seguinte, né? Para você orar incessantemente, você tem que estar sempre com Deus na sua mente, isto é, você fazer tudo em nome de Deus. Né? Se eu estou fazendo isso dá até importância e significado para aquilo que você faz. Né? Teresa de Jesus via Deus entre as panelas. Ela estava lá na cozinha da sua comunidade. Então, você obra, você realiza tudo em nome de Deus, para você tentar chegar a essa oração contínua, né?
Isso são reflexões de Santo Agostinho, né? Como ele fala assim, que, né, você está sempre em estado de oração, né? E ele recomendava outra coisa interessante. Ele entendia que você tinha que ter como se fosse uma boia de salvação, como se fosse um mantra, alguma coisa que te ligasse a esse estado de oração quando você está em perturbação. Porque todos nós temos momentos em que nós saímos do nosso equilíbrio. Então, era necessário você ter uma... Isso é muito até da tradição mais do Oriente, né? Aliás, Santo Agostinho foi lá da África, né? Então, ele... tem essa boia de salvação para que você rapidamente consiga, pode ser um som, um mantra, uma imagem, né? Para que você saia desse desequilíbrio emocional e retorne a essa condição de equilíbrio através da oração. E Paulo recomendava sempre a alegria, né? Que é uma alegria, você está sempre alegre, é uma alegria independente, a nossa alegria é dependente, né? Dependente de alguma coisa boa, normalmente. Mas não é essa alegria que Paulo fala aqui para nós. Precisamos desenvolver uma alegria independente daquilo que venha nos acontecer. Claro que devemos buscar alegria, sabemos que é uma emoção básica, né? São 4 as emoções básicas, né? Raiva, medo, alegria e tristeza. Claro que a tristeza também tem seus momentos de importância. O próprio mestre, né, teve a sua alma triste, que as pessoas confundem muito alegria com felicidade, né? Alegria é uma emoção, felicidade é uma condição espiritual de evolução. Jesus era feliz, bem-aventurado, mas ele teve o seu momento de tristeza lá no jardim de Getsemane, no olival de Getsemane. Ele ia ser crucificado no dia seguinte, ele tinha que estar com a sua alma triste. Mas hoje até a tristeza é muito demonizada, né? Você está triste. A tristeza é uma emoção e muitas vezes aprendemos mais na tristeza do que com a alegria. Mas nós temos que ter essa alegria, porque quando nós perdemos a alegria e vitalizamos a tristeza, começam a surgir as nossas doenças, né? E, por fim, ele afirma, olha, não extingais o espírito. Isto é, a gente sabe que o espírito não vai ser extinguido. Os valores espirituais permaneçam junto conosco, né? Essas eram as recomendações que ele estava trazendo, por fim, aos Tessalonicenses. Não desprezeis as palavras dos profetas. Examinai tudo com discernimento. Conservai o que é bom, apartai-vos de todo tipo de mal. Examinai tudo com discernimento. Recomendações de Paulo. Você tem que examinar tudo com discernimento e guardar o que é bom. 30 dias depois, aí ele terminou essa carta, né? Ele escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses. Por quê? O que estava acontecendo lá? Como as pessoas estavam achando que ia acontecer o juízo, né? Como eu coloquei, eu já estava esperando esse momento. Muitos estavam entrando naquela ociosidade, esperando a chegada, né, desse momento e botando todo o ônus dos trabalhos, das situações para essas pessoas, para aqueles que estavam trabalhando, né? Então, era uma situação assim, e tinha os aproveitadores, né? Então, era uma outra coisa importante. E aí, Paulo, nessa carta, novamente relembra que esse juízo não iria acontecer rapidamente, e mais, até relembra algumas visões do Velho Testamento do que iria acontecer antes desse dia do Senhor, para mostrar que ele não iria ter assim uma ocorrência imediata. Muitos estavam se aproveitando disso, como eu falei, né? Ficavam lá na ociosidade, esperando a chegada do juízo, né? Então, vamos só comentar, que já estamos finalizando aqui, alguns aspectos desta carta que eu acho que são importantes. Primeiro, o que precederá, a vinda do Senhor?
são aqueles sinais anteriores à vinda do Senhor, né? Jesus falou que irão acontecer as turbulências, o amor de muitos esfriará, mas quem perseverar até o fim será salvo, né? E o que Paulo coloca aqui vem muito até da sua tradição judaica, né? A respeito da volta de Jesus, a parousia, né, e de nossa reunião junto a ele, nós vos pedimos, irmãos, não vos perturbeis tão depressa, nem se alarmeis por causa de uma revelação profética. Porque imaginem, né, quantos faziam revelações proféticas naquela época, de uma afirmação ou carta apresentadas como se procedessem de nós. Reparem, falsificavam até cartas de Paulo. Até as cartas de Paulo eram também falsificadas. E que vos fariam crer que o dia do Senhor chegou. Que ninguém vos engane de maneira nem alguma. E aí ele comenta, né? É preciso primeiro que venha a apostasia. Isso são as tradições do Velho Testamento, né? Daquilo que precede o dia do Senhor. É preciso primeiro que venha a apostasia e se revele o homem da impiedade, o filho da perdição, aquele que se ergue e se insurge contra tudo que se chama Deus ou se adora a ponto de assentar em pessoa no templo de Deus, a proclamar-se Deus. E depois ele faz a advertência contra essa ociosidade que eu comentei, né? Irmãos, em nome de Jesus, nós ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Realmente, Paulo sempre se sustentou, né? Não dependeu de ninguém. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, para que nos tornássemos um modelo para vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Então, foi uma advertência contra aqueles que já estavam achando que o dia do Senhor ia chegar e viviam uma ociosidade, que é algo muito ruim, né? Mas eu queria falar desse homem, para fechar aqui o nosso homem, o filho da perdição, o homem da impiedade. Na epístola de João, faz referência a esse, vamos dizer, entre aspas, esse ser, o anticristo, né? Encontramos em todos os... É uma tradição antiga, tanto dos Apocalipse do Velho Testamento, como do Novo Testamento. E muitos procuram se referenciar, né, como o anticristo é aquele, foi Hitler, enfim. Mas eu queria trazer uma reflexão para vocês. Na minha visão, hoje o anticristo está presente. E ele é conhecido como cristofobia. Cristofobia. Todas as agências internacionais, elas relatam que existem hoje 350 milhões de cristãos que são perseguidos por causa do Evangelho. Nós, graças a Deus, vivemos num país que não temos essa luta exterior. Temos uma luta interior. E os indicadores são impressionantes. Então, eles colocam que, diariamente, morrem 15 cristãos, apenas por serem cristãos. Além disso, 12 são presos diariamente e 4 sequestrados. Isso em 50 países, mas existem 10 países que são verdadeiramente aqueles que são os mais agressivos, né? Então, repare, o Senhor já veio através da doutrina espírita. O anticristo, essa cristofobia, porque o anticristo não é um ser, não vai ser o gerentão lá, o Hitler, não é nada disso. É tudo aquilo que vai contra o Cristo. E hoje se fala na cristofobia. É até interessante, né? É um termo que até nos choca, né? Porque
Nós amamos ao Cristo e existe a cristofobia. Pessoas que vivem, e o número é bastante significativo, são 350 milhões de pessoas que vivem perseguidas apenas por serem cristãos. Então, são essas reflexões. Nós daremos sequência na próxima oportunidade, as 2 cartas aos Coríntios. Vamos falar um pouco de Corinto. Estamos ainda na segunda viagem, como coloquei, na segunda viagem missionária de Paulo, e vamos avançar, né? Porque essa carta aos Coríntios foi trazida durante a terceira viagem missionária de Paulo. Então, vamos avançar até a terceira viagem missionária e aí fazer um comentário sobre essas 2 cartas aos Coríntios. Então, por hoje é isso. Gostaria de agradecer a atenção de vocês, mas, em especial, o convite para que eu pudesse ter a oportunidade de participar desse momento de reflexão. Como Paulo falou, né, nós temos que examinar tudo, refletir, que, aliás, reflexão é a doutrina espírita, e agregarmos o que é bom para nós. Né? Muita paz. É isso. Eu não sei se... Queria ver a opinião de vocês, não sei se como é que foi, quer dizer, se deu para ter a percepção assim, rápida, que a ideia não é aprofundar nenhum tema, né? Mas poder levar assim, um curso intensivão sobre Paulo. Né? Obrigado. Muito bem-vindo, viu? O curso intensivão, muito bem-vindo. Mas não faltarão oportunidades para nós detalharmos no futuro, etc., segundo a sua disponibilidade. Nós queremos agradecer muito, muito, muito a sua participação aqui, que foi certamente muito proveitosa. Eu já estou adiantando um pouco, mas eu acho que os nossos companheiros partilham também dessa nossa palavra. Foi muito boa. A gente viajamos juntos pela história de Paulo, desde o começo. Foi muito bom. Obrigado. Aliado ao fato, né, Rosa, de que a familiaridade que o Guilherme tem com o tema, porque estuda muito, então isso se torna, é muito orgânico esse conhecimento, né? Então, isso enriquece muito todos os dados históricos também que nos foram trazidos. Nós temos aqui, Guilherme, 2 participações do Paulo de Felipe, e inicialmente ele perguntou, prezado Guilherme, em referência ao dia do Senhor, será necessária a volta do Cristo para a evolução da humanidade? Já sabemos que ele está dentro de nós, não no exterior, certo? Isso. É muito, muito bem colocado. Realmente, nós temos que encontrar o Cristo, né? Fazer com que ele cresça, né? E o meu eu diminua, como o famoso João Batista, né, nos ensinou. Isso vem, esses são pensamentos religiosos fundamentais, né? A salvação, sendo uma religião monoteísta, né? As 3 religiões monoteístas têm o mesmo pensamento: salvação, juízo e juízo. Né? Salvação é aquele processo em que você se considera salvo. E juízo é aquele momento que separa aquele que está salvo e aquele que não está. Então, encontramos, fora o islamismo, que também tem esses mesmos, são os pensamentos religiosos fundamentais. Né? Nós temos no Velho Testamento, quer dizer, no judaísmo, no cristianismo, elas se diferem, e esses pensamentos eles se diferem um pouco, né? Tem suas nuances, né? do judeu para o cristão, como também para o muçulmano. Então, existem distinções. A doutrina vem esclarecer que esses pensamentos, né, eles estão ligados justamente à transição planetária. Né?
salvo será aquele que permanecer aqui. Como Jesus até ensinou na Sermão da Montanha, né? Os mansos herdarão a terra. Aliás, não é nem de Jesus essa bem-aventurança, né? Nós já encontramos no Velho Testamento. Vejam como é antiga, né? Claro que são para você explicar isso somente com o conhecimento da doutrina espírita. Sem o conhecimento da doutrina espírita, você fica tateando, como tem milhões de pessoas hoje. O conhecimento espírita é um conhecimento que, infelizmente, poucos têm, muitos poucos. Quantos cristãos são espíritas? Menos de 0,5%. Os outros não conseguem nem ter uma ideia clara da vida imortal, da imortalidade. Como é que você vai falar sobre transição planetária, enfim, se você não tem esses conhecimentos? Então, é um simbolismo muito grande. Então, os livros que tratam desse assunto são muito simbólicos. Todos os apocalipses são simbólicos. O de João é simbólico. Porque você não tem o conhecimento, aí você começa a trazer de forma simbólica, alegórica, né? É muito difícil você ler um Apocalipse. Até o Apocalipse de Jesus, né? Como quando eu falei na terça-feira lá da semana da crucificação, ele também trouxe olha, vai acontecer. Então se esperava que o Messias que iria fazer essa separação, né? Se nós entendermos que na nossa visão isso já veio, né? Como coloquei para vocês aqui, no século XIX, o Espírito de Verdade, e até linkei com esse movimento que foi tão agressivo quanto o movimento espiritual, o milerismo. O milerismo teve um impacto, são milhares, centenas de milhares de pessoas acreditavam nisso. Jesus vai chegar em 1844. Ele começou a chegar realmente, eles até acertaram. Só que eles não esperavam, ele não chegou, e aí surgiram todas as escolas adventistas, né? Então, realmente, Jesus vai fazer a separação? Não, mas os seus ensinamentos, sim, né? Nós sabemos que a separação será vibracional. Aqueles que, salvos, permanecerão aqui nessa Terra, né? Nesse planeta. E aqueles que não têm, vibracionalmente, não têm condição de aqui permanecer, estão criando obstáculos, né, para o desenvolvimento, o progresso da humanidade, vão para um outro planeta, como nos ensina a doutrina. E qual é o critério, né? Jesus veio trazer um novo juízo, né? Ele mesmo afirmou, um novo julgamento, são os valores espirituais que nos conferem essa condição vibracional que nos possibilitará a permanência aqui. Ou então teremos que migrar para um planeta, daremos continuidade no nosso progresso, um planeta primitivo, sem ar-condicionado, sem telefone celular, sem nada, né? É muito mais difícil. Então, são temas que na antiguidade tinham que ser tratados de forma muito simbólica, mas muito simbólica. Tanto que você vê hoje um discurso de um pastor, ou mesmo de alguém, eles não têm... são ideias sem base, né? Aí você vai para o... Vamos dizer assim, como se Jesus vai vir, vai separar, de uma forma muito literal e também sem base, né? As pessoas não conseguem nem entender, não sabem nem o que é o dia do Senhor, né? Mas o dia do Senhor já veio. E agora começa a separação, né? As pessoas falam a pandemia, a transição é um dos componentes da transição planetária, né? Eu não vejo assim transição planetária. Transição planetária é algo muito complexo, né? Começou no século passado. No século passado morreram milhões de pessoas, mais de 90 milhões de pessoas por causa de guerra. Quer século mais sofrido do que aquele, né? Até acho que a pandemia é até uma misericórdia divina, porque uma guerra, como nós estamos vendo, gera o ódio, né? O ódio entre as pessoas, né? Uma pandemia não gera ódio, gera até muitas vezes solidariedade, né? Uma reflexão.
Mas isso quando vai concluir, ninguém sabe, né? Como eu falo, né? Mas as pessoas fazem suas previsões, né? Falam que o Chico Xavier comentou que isso deve estar completando aí por volta do ano 2059. Aliás, bate com Isaac Newton, né? Isaac Newton ele foi um grande físico, né? Mas ele era um teólogo. As pessoas pouco sabem disso. Ele escreveu quase 4 milhões para ele. Gostava muito desse tema, do Dia do Senhor, do Apocalipse. Ele fez um livro comparando o Apocalipse de Daniel, do Velho Testamento, e de João. E, para ele, esse processo todo se encerra em 2060, quase a data do Chico Xavier. Estamos falando de Isaac Newton, então, com a cabeça... cabeção, né? E ele botou lá 2060. Aliás, foi ele que até incentivou esse William Miller, que eu falei, desse movimento. Ele incentivou e o William Miller também tentou calcular lá, só que era o William. Ele acertou de forma indireta, né? Porque veio a doutrina espírita, na época que ele previu, né? Então, não sei se... eu acho que essa é a minha resposta. Excelente resposta. Mas o Paulo fez uma outra pergunta. Ele disse: sabemos que somos, em verdade, espíritos que se irradiam na matéria. Seria precipitado ou prematuro que Paulo pregasse essa verdade? Depois ele faz também uma outra sobre a cristofobia. Tá. E essa primeira dele é porque, na verdade, Paulo tinha todo aquele conhecimento do Velho Testamento, né? Todos estavam esperando o dia do Senhor. E algumas palavras de Jesus davam assim, um entendimento de que ele iria retornar e retornar logo, né? Então, as pessoas entendiam que seria parousia, mas isso foi só no primeiro século. Depois o pessoal esqueceu isso aí e não se preocupou mais com isso. Vai chegar numa época que a gente não sabe, né? E Jesus falou: nem os anjos sabem, só Deus. Então, ok. Então é essa aí. E qual é a da cristofobia? A cristofobia atual não é reflexo de luta por poder e domínio? Sempre é poder. O poder e o domínio estão sempre presentes, né? Nós somos ainda egoístas, né? Então, o que nos movimenta muitas vezes é o egoísmo, o poder, né? Falam, se você quer conhecer alguém, dá poder para ele, né? E aí você vai conhecer bem essa criatura, né? E é um fato verdadeiro. Então, realmente, essa cristofobia está... Agora, eu vou falar para vocês com sinceridade, me surpreendeu esses números, sabe? Esses indicadores, porque nós vivemos num país que, com todas as dificuldades que nós sabemos, né? E experimentamos, mas, graças a Deus, não temos essa perseguição, né? Ao cristianismo, quer dizer, a nossa religião. Mas outras pessoas, nos parece até aqueles cristãos dos 3 primeiros séculos. Você vê uma média de 15 pessoas morrem por dia, é um número bastante significante. Então, me parece, assim, eu quis ligar o seguinte, né? Que as duas características do dia do Senhor, a vinda antes do anticristo e a vinda do Senhor. A vinda do Senhor já veio, e o anticristo está aí, né? Está aí, é a cristofobia, né? Está aí. Então, realmente, são os momentos, uma doutrina ensina, da transição planetária. Okay. Nós não temos mais perguntas aqui, pelo menos no chat. Eu vou me permitir fazer aqui uma ou duas observações. Guilherme, você arriscaria dizer quem constituiu ou representou o anticristo nessa época de Paulo? Porque, na época de Kardec, nós podemos dizer que o anticristo foi o materialismo. Não é isso? Com o Marx, com Engels e todos os outros filósofos do materialismo.
É o quê? É isso mesmo. Não, boa reflexão. Então, você arriscaria a dizer o que ou quem representou o anticristo na época de Paulo? Olha, eu acho que talvez tivesse sido Nero, porque ele viveu naquela época, né, de Nero e era totalmente uma criatura muito desequilibrada, né? Eram poucos imperadores romanos equilibrados, né? São poucos, são poucos. Só teve uma era, aliás, é uma era, falam que é a era conhecida como a Era dos Bons Imperadores, né? No século II, seguiram 5 bons imperadores romanos. Isso foi importante para a difusão do cristianismo, né? Mas normalmente eram criaturas totalmente desequilibradas, né? Então, estatisticamente, sim. A gente pode colocar assim como personificação, mas é Nero, né? Nero. E como movimento eram os próprios judeus refratários à mensagem do Cristo? Seria isso? Como movimento? O movimento, sim, né? Porque não adiantava. Paulo ia sempre pregar que Jesus era o Messias, né? Então tinha essa reação, né? Mas eu acho muito em cima das próprias tradições, né? Do que eles pensavam. Eles eram muito circunscritos a essa, cheio de escamas, né? na vista, né? Então você tem que tirar essas escamas para poder ter uma, como Paulo, né? O simbolismo, né? O Paulo, ele tinha essas escamas, ele não conseguia ver, e foi retirada, ele pôde ver todas as realidades que estavam à sua volta. Não surgiram mais perguntas, eu faço essa observação. Você conhece algum detalhe sobre a metodologia do bispo norte-americano? É William Miller, né? Você falou? William Miller, ele era um fazendeiro no início do século XIX, depois ele foi ser um pastor batista, e a partir de um capítulo, eu não sei exatamente qual é o capítulo do Apocalipse de Daniel, ele achou que o grande dia, a volta de Jesus, fazendo lá as contas, né, naquele simbolismo de Daniel, ele estabeleceu o ano de 1844. Até escreveu um livro sobre isso, e esse livro teve repercussão em vários países que mantinham contato, refizeram as contas, todos estavam a concorde que se daria em 1844. Então, dizem até que tem até a data, é o ano da grande decepção, porque foi aquilo que ficava aguardado, né? Com toda a expectativa, e não aconteceu. Mas talvez ele não tenha, com escamas, não viram o que aconteceu sim. Começou lá em Hydesville, em Nova York, aqueles fenômenos dos raps, né? Através da família Fox. Né? E ele também do mundo religioso, né? Como as irmãs também. Interessante ele não ter percebido isso. Você acha que foi alguma escama, Guilherme? Com certeza. Nós temos muitas escamas, sabe? Pois é. O Guilherme, você fez uma observação, achei bastante interessante, eu anotei aqui. Você disse que, se Paulo tivesse encarnado em Jerusalém, a encarnação dele não teria tido as nuances e até os fundamentos, os elementos fundantes para a missão dele. Por isso ele foi para Tarso, onde essas condições estavam presentes para isso. Nasceu lá.
Isso, pois é. Existe um sociólogo alemão, Norbert Elias, que diz que nós não podemos estudar nenhuma figura pública sem conhecer o contexto no qual essa criatura surgiu. O próprio Norbert Elias escreveu uma obra para fundamentar a tese dele, que é sobre Mozart. Ele disse, provou no livro dele, as linhas argumentativas provam, que o Mozart não poderia ter reencarnado em nenhum outro período, senão naquele, que ofereceu as condições, etc. Nós, aliás, aproveitamos esse fundamento para escrevermos em grupo de professores e pesquisadores um livro do bicentenário do Kardec, né? O mundo em que viveu Allan Kardec. Então, o fundamento teórico é o Norbert Elias. Você acha que o Norbert Elias está certo também em relação a Paulo? Acho também. Na minha concepção, acho que eu não conhecia o Norbert Elias, o Norbert sociólogo Elias, alemão. Pois é, mas concordo plenamente com ele, né? Porque às vezes você tem todas aquelas condições que favorecem, né, o desempenho. Então, por que Paulo nasceu em Tarso e não nasceu em Jerusalém? Em Jerusalém, né? Ele foi nascer em Tarso, que era uma cidade que dava essa oportunidade. Tanto que falei que a Polontiana também foi para lá. Nasceu em Tiana, mas depois foi para lá, e foi um grande filósofo, né? Então ele pôde ter esse contato, né, com todos aquela modo de vida helenística, né? Helenística que tem os exercícios, enfim, aquele modo de vida, a língua grega, também o direito romano, porque ele tinha cidadania romana. Não se sabe nem as razões pelas quais ele conseguiu isso, mas ele conseguiu. A família dele foi bastante importante até para a missão dele. Para a missão dele. Se não tivesse cidadania romana, ele estaria perdido, porque aí aquela, vamos dizer, a administração do Sinédrio ia rapidamente matá-lo, né? Exatamente, exatamente. E então, ele se valia. Quando ele estava para ser, ele se valia da cidadania romana, aí parava tudo, não sei o quê. Tirava uma cartinha do bolso, né? Tirava a última carta do bolso dele. Bolso, lá. Ou uma carteirinha, aqui minha carteirinha. A carteira dava uma carteirada lá. Dava uma carteirada. Mas, então, foram mais elementos ou condições culturais, sociológicas, eu diria, também. Também. Eu gostaria até, Nádia, você me dá o nome dessa pessoa que eu fiquei interessado, né? Qual? Do Norbert Elias? Norbert Elias. Tá. Mas ele está vivo ainda? Não sei, não tenho certeza. Sei. Mas a ideia está viva. A ideia está viva. Não, muito bem, uma reflexão que eu mando para vocês. É difícil de comprovar, né? Exatamente. Bom, ele comprovou com o Mozart. É Norbert, N-O-R-B-E-R-T, e Elias, exatamente como se escreve. Norbert Elias. Tá? Mas, de qualquer maneira, eu te mando obrigado. Pelo e-mail, tá bom? Obrigado. A sua palestra foi muito rica, né? Eu fiz aqui algumas anotações, mas eu vou deixar para outras oportunidades. Okay. Eu achei muito interessante a questão do Newton e da relação com o Miller. Essa relação, no tempo, eles estão distantes, não, Guilherme? Não, estão um pouco. O Newton está do Miller, né?
Pois é, no tempo estão distantes. Estão distantes. Mas isso influenciou ele de alguma maneira, né? O William Miller. E ele começou a estudar também e acabou apresentando como se fosse um livro, né, que teve muita repercussão. Então, todo aquele, vamos dizer assim, toda aquele linha protestante da segundo semestre do século XIX, não, dos últimos 50 anos do século XIX, com os adventistas, quantas igrejas, vem todo desse Miller, desse dia aí que não aconteceu, né? Teoricamente, para eles não aconteceu, né? Mas para a gente aconteceu. Mas, olha, fora de brincadeira, eu queria muito saber o método dele para chegar a 1844. Ah, tá. Aí eu posso vir aqui e mando para você também. Ah, tá ótimo. Eu vou adorar. Quem se interessar depois eu repasso. Tá bom. Então tá. Alguém tem alguma outra observação, pergunta? Não. Você foi muito claro. E o mundo imenso da presença paulina e da missão paulina no planeta vai continuar no próximo mês, quando você vai falar sobre os Coríntios, não é isso? Isso, Cartas isso. aos Coríntios, né? Isso. Então, quero te agradecer muito, Guilherme, pela nossa manhã linda de luz, de estudo, de clareza na exposição dos temas, do tema, né? Com itens e desdobramentos e nuances do tema que muito nos enriqueceu hoje e vai continuar a nos enriquecer a partir do próximo mês, se Deus quiser. Se Deus quiser. Deus te abençoe, Deus te guarde, abençoe sempre os seus estudos, as suas atividades, em todas as esferas em que você atua com tanta consciência, com tanto denodo, com tanto amor a Jesus. Deus te abençoe, viu? Muito obrigada, querido. Obrigada. Obrigada, Deus te abençoe. Nós vamos fazer uma prece, espera só um instante, Guilherme. Não perco prece, tem um horário incessantemente. Eu também não perco, não, porque eu já fiquei esperta nisso, entendeu? Então, nós aqui reunidos, feito de gratidão, mestre querido, pela manhã linda, de luz, de paz, de harmonia, de esclarecimento, de estudo que nós tivemos, ratificando o nosso pedido de bênçãos para o nosso expositor, Guilherme Kremer, mas também Jesus, por sobre o nosso querido ICEB, e por sobre todos aqueles que, em ambos os planos de existência, estudamos e trabalhamos aqui, referenciados ao querido ICEB. Rogando-te, Jesus, ainda nesta hora, de tantas humanas dificuldades que enfrentam as criaturas no planeta que diriges, que o teu coração magnânimo nesta hora faça jorrar as bênçãos do alívio ao sofrimento, da esperança no coração, da recuperação no corpo físico, perispiritual e espiritual dos nossos irmãos, nessas extremas necessidades que enfrentam hoje em tantos quadrantes do planeta, Jesus, que tu diriges. Fica conosco, guarda-nos atentos à tua mensagem, fiéis ao cumprimento do compromisso que nós assumimos perante o teu coração. Fica conosco, permite que as bênçãos do manto de Maria possam também verter alívios, consolações e esperanças por sobre todos aqueles que enfrentam essas dificuldades no momento da Terra. Fica conosco,
tua esperança, tua luz, tua paz, teu amor. Conosco sempre, Jesus. Assim seja, sob a graça de nosso Pai.